Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com a nossa programação desse dia 7 de março, sexta-feira, e a nossa TV Notícias Agrícolas, lembrando sempre, né, começa ali desde manhãzinha, às 8 horas da manhã, a gente começa a nossa programação tanto na home aqui do nosso site, noticiasagricolas.com.br, quanto no canal oficial do YouTube. Então é muito importante você já se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, assim você vai receber a notificação sempre que um vídeo novo for ao ar, sempre que a gente estiver ao vivo, você vai receber essa notificação, além de ajudar o canal a crescer, né, levar essas informações que a gente traz aqui para cada vez mais pessoas. Faça a sua parte também, compartilha com seus amigos no WhatsApp, no LinkedIn, nas redes sociais todas aí que vocês gostarem. E esse é o momento, né, pessoal, da previsão do tempo, em que a gente conta com a participação do público ativamente aqui no nosso chat. A previsão do tempo, né, ela fica mais interessante quando você pergunta aí para a sua cidade, para a sua região, para o seu estado, como vão ficar, né, como vai ficar o clima aí para os próximos dias. Aqui na região de Campinas, Valinhos, que é onde está a nossa redação Notícias Agrícolas, o dia da sexta-feira nasceu um pouco mais fresco, né? Ainda está bastante quente, ao longo do dia esquenta bem, mas a gente já começa a perceber que tem alguma coisa mudando aqui no clima, está um pouquinho mais fresco. E essa deve ser a tendência para o sul e uma parte do sudeste do país. Tem uma frente fria chegando e é um pouco sobre isso que eu vou conversar aqui com Bárbara Centelhas. Bárbara, seja bem-vinda aqui ao Notícias Agrícolas. Erickson, prazer estar aqui com vocês. Um prazer, Bárbara. Bom, temos aí essa previsão de frente fria chegando, né, a sul do país, depois pega a parte do sudeste. Enfim, Bárbara, rompendo de fato ali aquele bloqueio atmosférico que interrompia essas chuvas. Como que deve ser essa mudança? Como é que a gente passa a sentir essas temperaturas mais amenas, essa sensação mais tranquila, né, de temperaturas menores, depois de tanto calorão que a gente passou? Perfeito, Erickson. De fato, né, a gente está vendo uma movimentação, e nós vamos observar aqui nos mapas que eu vou mostrar para vocês, mas aqui, até se a gente olhar, né, nós vamos estar vendo como que está a condição atual, né? A condição atual é exatamente o que a gente está vivendo agora e já discutiu semana passada, né, que é essas chuvas chegando principalmente no norte, alguns estados do nordeste e algumas regiões centrais com volumes um pouco menores e bastante instabilidade em relação essas precipitações e toda essa faixa aqui, né, que corta o Brasil praticamente no meio aqui, centro-leste, a gente tem um cenário de poucas chuvas. Essa é a previsão para as próximas 24 horas, mas conforme eu dou um play aqui, você vê que uma frente, né, tá avançando. Ela tá vindo aqui da região central da Argentina, trazendo bastante chuva, inclusive por lá, tempestades podem ocorrer, e isso aos poucos começa a avançar em direção ao Rio Grande do Sul. Mas a gente tem duas coisas que é importante a gente avaliar durante a passagem dessa frente fria, que começa a atuar de fato no Brasil em torno do dia 9, então daqui 2 dias, é que, primeiro, ela vai avançar, isso é muito bom, quer dizer que nós estamos em condições mais favoráveis para o avanço dessas frentes, o que lá para o Rio Grande do Sul é uma ótima notícia, né? Eu estive lá semana passada, sei o quão seco tá e o quão preocupante o produtor rural tá por lá. Mas a gente também tem que observar que aqui no oceano nós estamos tendo um movimento anticiclônico. E é esse movimento anticiclônico que vai impedir com que essa frente avance tanto a ponto de romper aquele bloqueio que está instalado aqui, principalmente na região de Minas Gerais, Bahia, Goiás. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter um maior volume de precipitação, uma queda na temperatura, porque isso é natural, né? Depois uma frente fria vem acompanhado de uma massa de ar polar, a gente não vai ter o avanço suficiente para romper todo esse bloqueio, tá? Então, vou dar play de novo e a gente vai vendo como isso se dá, né? Então, avança durante o dia 9 para o dia 10, consegue chegar ao Paraná até com volume mais intensos de chuva, em algumas regiões de São Paulo, né? Principalmente sul de São Paulo, aqui próximo a Rio de Janeiro, Espírito Santo, podemos ter chuvas um pouco mais significativas, mas você vê que elas já perdem muito a intensidade.
Se a gente for olhar aqui o estado de São Paulo, depois a gente pode ir região por região no detalhe, vendo o acumulado de chuva, mas a gente já vê que esse volume é muito baixo. Aqui na nossa legenda indica chuvas de 1 a 5 milímetros, né? Então, ela não avança com tanta intensidade e nem tanto aqui nessa região que já está sofrendo bastante e que a gente recebe, inclusive, né, do pessoal que assiste aqui, muitas dúvidas do que vai acontecer. Então, vocês veem que a previsão vai de amanhã até vai passar de novo para a gente ver que de fato essa frente avança, ela passa rápido, ela não perdura tanto pelo Rio Grande do Sul. Os maiores volumes ficam concentrados no sul do país e quando ela chega em parte do sudeste, ela já chega com muito menos intensidade, muito em decorrência desse anticiclone aqui que acaba causando esse freio, né, vamos assim dizer de forma mais corriqueira, no avanço dessa frente. E aí esse bloqueio aqui não consegue ser rompido porque as temperaturas seguem altas, né, não tem umidade, então o bloqueio está lá a todo vapor. A gente vê bastante umidade também ocorrendo aqui nessa parte mais norte do país, em decorrência da Zecit, então a Zecit atuando, trazendo bastante chuva aqui para a região norte, e a instabilidade termodinâmica ainda atuando em grande parte do centro-oeste, dando atenção principalmente ali para o Goiás, que ainda pode ser um estado que sofra com menos chuvas ao longo dessa próxima semana, tá? Se você quiser, a gente pode olhar a temperatura e depois a gente volta para os acumulados de chuva, para a gente entender como que o avanço dessa frente impacta as temperaturas também. Vamos dar uma olhadinha nessas temperaturas, como elas devem ficar. Legal, vamos ver aqui. Eu vou trabalhar com as máximas, tá? Porque eu acho que isso é o que mais nos interessa. As mínimas, nós não temos nenhum risco iminente de geada ou um frio extremo, tá? O impacto dessa frente fria, né, dessa massa de ar polar, ela fica muito mais concentrada nas máximas. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a máxima para o dia de hoje, né, nós vemos a característica que também já estamos acompanhando algumas semanas, né, de temperaturas extremamente altas, acima aí de 34, 36 graus, principalmente aqui na porção sul do país, né? Rio Grande do Sul sofrendo bastante com essas temperaturas muito elevadas. Isso persiste para hoje, conforme a gente avança. Então, lembrando que eu estou sempre avançando aqui, dá para ver a data, né? A gente olha isso aqui no dia 8, a gente vai ver até de novo um calor mais extremo vindo, porque isso é característico também, né? Antes de uma frente fria, a gente tem um sistema frontal que traz temperaturas mais elevadas, mas aqui a gente já consegue ver uma movimentação. Aquele calorão, aquela bolha de calor que também se instalava no meio da Argentina, já não existe mais. A gente já vê uma massa de ar frio empurrando. E aí eu vou dar o play aqui, que agora vai passar todas as temperaturas, ó. E olha como ela avança, né? E quando a gente chega no horário mais, deixa eu voltar no horário mais quente do dia 9, olha aqui o Rio Grande do Sul o que acontece. Lembrando que 18 UTC são mais ou menos 3 horas da tarde aqui no nosso fuso horário. Então, a bolha de calor, ela avança mais em direção ao Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, sul de Goiás, porque agora o frio começa a romper esse calor, principalmente no Rio Grande do Sul. E a gente tem a região central aqui, com máximas girando em torno aí de 18, 20 graus. O extremo norte do Rio Grande do Sul ainda pode registrar temperaturas mais altas, mas isso vai mudando ao longo aí do dia até a gente chegar aqui no dia 10. Você vê que no dia 10 já volta a fazer um calor maior, então o frio mais, né, se a gente pode chamar de frio, nem é frio, né? As temperaturas mais amenas, elas se concentram principalmente no dia 10, é onde a gente vai ter os menores registros de temperaturas máximas, e depois volta essa estabilidade aqui em torno dos 26, 28, 30 graus. Também é esperado para essa época do ano, né? Mas não é aquela anomalia gigantesca de quase 40 graus que nós estávamos vendo. E você vê que conforme a frente avança, também avança por parte de Santa Catarina, Paraná, aqui principalmente o sul, né, e essa faixa leste de São Paulo também pode ter uma queda na temperatura, mas não passa disso, né? Conforme a gente está avançando, então agora está chegando o horário mais frio, quando avança no horário mais quente de novo, a gente vê que noroeste de São Paulo, toda essa porção leste aqui do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro, toda a faixa oeste aqui de Minas Gerais até o oeste da Bahia, permanecem com temperaturas elevadas. Então, além da chuva não avançar, a temperatura também não tem essa força, porque anda concomitantemente, né, com a frente fria. Então, de fato, a gente tem um certo refresco, mas ó, já vê que lá para o dia 11, Rio Grande do Sul já começa a fazer calor de novo. Então, essa frente, ela não tem força o suficiente para se manter e o calor volta a se instalar.
não de forma generalizada como estava antes, né? Mas a gente ainda vai ter temperaturas elevadas, não vai ser uma onda de frio muito longa e nem uma frente fria que vai persistir por muito tempo, tá? Eu acho que deu para entender, né, de forma bem clara como que essas duas coisas caminham juntas. Muito bem. Bom, pessoal, antes da gente abrir para as perguntas do chat, que já está movimentando bastante aqui, eu quero fazer uma pergunta para você, Bárbara, aproveitando, não sei se todo mundo que acompanha o trabalho da Bárbara sabe, mas ela faz parte do CESB, né, que é o Comitê Estratégico da Soja para o Brasil. Né? Esse comitê acompanha os principais manejos, né, acompanha como está a produtividade da soja, são várias questões que o comitê acompanha. E aí você está nessas suas viagens, nas suas andanças, eu quero saber a sua opinião, né? Afinal de contas, a gente já ensacou fevereiro foi embora, a gente nem viu. Março já passou 7 dias, a gente está num período de entre-safra cada vez com janelas mais apertadas por milho e safrinha. E eu quero entender do seu ponto de vista, na verdade, Bárbara, o que você tem visto dessa soja brasileira, né? Já que você foi para o sul do país também, o que você tem visto dessa soja em relação, né, a esse potencial produtivo diante de um clima tão intenso em várias regiões do país? Legal, boa pergunta. É, de fato, o que a gente tem observado, eu fui para o norte do Rio Grande do Sul, né? Então lá até foi uma condição um pouco melhor. Se eu tivesse ido para noroeste, oeste, acho que o cenário seria até mais crítico. Ali a gente vê que quem atrasou um pouco o plantio, a soja estava um pouco mais bonita, mais robusta, mas de fato ali, se a gente pensar em média do estado, a expectativa é de quebra, é uma quebra significativa, e o clima não mente, né? Quando a gente roda balanço hídrico, analisa ali a condição de déficit hídrico, a gente vê que foi muito similar a anos de laninha intensa, né? A gente já abordou esse tema aqui, que esse ano não vai se configurar de fato uma laninha, mas não é só ela que causa essa variabilidade. E o clima no Rio Grande do Sul é muito complexo, né? Então, ali eu acho que, em termos de quebra, é a principal região e os produtores estão bem aflitos, né? Bem desesperados, assim por dizer, porque de fato foi um ano muito ruim, e já vem ali, né, de 20, 21, 22, depois conseguiu dar uma leve recuperada, mas aí as chuvas foram muito excesso, então sempre lidando com esses extremos, né? Esse é o grande desafio ali da região. Conforme a gente avalia mais centro-oeste, aí é mais parecido com o que a gente conversou até na semana passada, né? Que os episódios de chuva, eles não foram tão generalizados. Né? A gente teve boas distribuições de chuva, regiões que estão até com dificuldade de avançar a colheita, como nós bem comentamos também, e outras que o aporte de chuva já foram menores. Então tem bastante variabilidade, mas a expectativa é relativamente boa. Onde a gente vê uma expectativa boa é principalmente Tocantins, Maranhão, parte do Piauí. A oeste da Bahia, eu não tenho muito contato ali, mas pelo que a gente conversa em relação ao SESB, a gente vê que é uma região que pode ter sofrido um pouco mais, porque passou por um período mais longo de estiagem, tá? Mas, assim, de forma geral, nós não vemos uma safra tão ruim, tá? Eu acho que o cenário de quebra, claro que isso varia muito de produtor para produtor, de cenário para cenário, né? O microclima também conta muito, todo o manejo, todo o solo, né? Todo o manejo do solo, tudo isso interfere, né? Até no potencial de impacto do clima, né? O clima ele tem a sua parcela de responsabilidade, mas tudo que você faz em termos de mitigação, né, desse estresse também é extremamente importante. Mas a gente vê que o cenário mais crítico, de fato, está ali no sul, principalmente região central e noroeste e oeste do estado, tá? E no SESB, né, até que você comentou, a gente promove muito essa questão do manejo, né? Porque a gente desenvolve o desafio de máxima produtividade, que os produtores se inscrevem, ó, claro, são áreas menores, mas a gente consegue ver dentro de um manejo muito bom o quanto o potencial produtivo dessa soja é elevado, mesmo em condições de clima mais restritos, né? Restritas. Então, eu acho que é o grande desafio do sojicultor é como fazer, né, uma boa safra dentro dos desafios climáticos, porque o próprio Centro-Oeste, apesar de ter tido regiões que choveram bem, a gente teve desafios, seja pela falta numa hora muito crucial ou até pelos excessos, né? Porque quando a gente fala de cenários de mudanças climáticas, o que nós podemos esperar para esse futuro, esses excessos também, né, que são muito ruins para a agricultura, essa má distribuição da chuva, também é um ponto que precisa ser considerado.
Acho que eu respondi mais ou menos a sua pergunta, né? Não tenho uma visão tão clara de todo o Brasil, eu não rodo tanto assim, mas pelo que eu converso com meus colegas do SESB, é isso que a gente tem visto. Tocantins, Maranhão produzindo muito bem, talvez sejam os valores maiores que a gente observe. O Centro-Oeste nessa oscilação e a pior cenário no Sul mesmo. Perfeitamente, Bárbara. Muito obrigado pelo seu olhar nesse cenário tão interessante que a gente está passando nesse momento. Bom, pessoal, agora sim, vamos lá para as participações de quem está aqui no chat. Passa a vinheta. Bom, a primeira participação que a gente tem aqui é do Ricardo Garuffi. Ele pergunta a perspectiva de chuvas para a semana e semana que vem, né, no caso, em Avaré, São Paulo. Vamos lá para Varé. Vamos aqui no Wind, né? Que a gente sempre conta com ele também, que é aquele modelo que nos dá várias previsões, né? Vários modelos para a gente comparar. A região de Avaré pode ser uma região que receba um pouco de chuva na semana que vem, até em decorrência da frente fria, porque é mais em direção aqui ao sul do estado de São Paulo, né? Ali próximo à divisa com o Paraná, não tão próximo, mas ali nesse sentido, né? E a gente vê que tanto o modelo GFS, que é esse primeiro aqui que nós olhamos, que é o modelo americano, quanto o SMWF, eles apontam para um volume de chuva ocorrendo aqui na segunda-feira, dia 10, depois na terça-feira também um volume até mais significativo. O GFS aposta em mais chuva do que o SMWF, mas você vê que é exatamente aquilo que nós vimos no modelo do INMET, que essa chuva ela não vem com tanta intensidade, tá? Ela pode ocorrer, mas com uma intensidade um pouco menor, tá? E conforme a gente avança, né, existe alguma previsão aqui para quarta-feira, dia 12, 13 na terça, desculpa, na quarta-feira, dia 12, na quinta-feira, 13. Isso no modelo SMWF. Você vê que o modelo já do NOAA, né, do GFS, já para de trazer precipitação. E o que a gente vê é que esse cenário de estabilidade, ele vai ser modificado um pouco em decorrência dessa frente, que pode avançar um pouco no estado de São Paulo, mas a perspectiva numa previsão até a longo prazo, né, vindo aqui até o dia 20, 21, aqui próximo ao equinócio já, né, de março, a gente vê que o cenário ainda é de poucas chuvas. A previsão aqui do GFS sempre joga uma chuva mais intensa no finalzinho dela, né? Mas a chance disso se concretizar é baixa, porque a gente já está falando de uma previsão a mais longo prazo. Então, pode ter uma instabilidade que cause chuva aí nos próximos dias, 10, 11, 12, mas a predominância ainda é de um tempo seco, tá? A gente tem essa preocupação do outono para frente, que a gente sabe que algumas regiões as chuvas tendem a diminuir cada vez mais. E aí a gente já vem aqui para a Sim. pergunta do Juliarte Barbosa, que pode ser um desses casos, que o Juliarte, ele é nosso amigo lá de Governador Valadares. Ele diz o Uhum. seguinte: estou em busca das atualizações. Chuva grossa vem semana que vem para a região leste de Minas Gerais. E ali, em Governador Valadares, está precisando de uma chuva, principalmente ali, ele joga ali para o sítio dele, né? Aí ele pergunta assim, né? Chuva de março não pode falhar. É essa questão que a gente está comentando aqui. Até porque, historicamente, abril é de pouca chuva aqui na região e nosso inverno completamente seco. É exatamente isso, né, Sim. Juliarte? Essa preocupação com essa chegada do outono aí, o clima tende a ficar cada vez mais seco. Ou seja, preocupação aí, né? Março não pode falhar, Bárbara. Exatamente. E a expectativa que a gente já tinha, né, até algumas semanas anteriores, era que esse cenário pudesse reverter a partir da segunda quinzena de março, né? A gente tinha já essa expectativa do início de março ainda ser complicado, e se a gente olha a previsão, né, e aqui lembrando que sempre são vários modelos, tem 4 modelos aqui, todos eles, sem exceção, não trazem previsão de chuva. Você vê que dia 10, 11, 12, né, tem pouca influência dessa frente fria atuando ali naquela região. Começa a pintar algum volume a partir aqui do dia 13, mas os modelos aqui que tem previsão a mais longo prazo, né, que é o modelo GFS e o SMWF, aponta para chuva só a partir do dia 14, né? Dia 13 à noite para dia 14, o GFS até a partir da madrugada, ali de 14 para 15, mas é isso que a gente vê, que essa chuva começa a retomar, ainda com intensidades um pouco mais baixas,
mas começa a ganhar um pouco mais de força a partir do dia 14. Então, isso vai de encontro, né? E o modelo SMWF até começa a trazer chuvas mais intensas, tá? A partir do dia 18, 19, 20, parece que engrena e ganha um pouco mais de estabilidade, mas você vê que já é bem oposto ao que o modelo americano está dizendo. Então, nem a previsão converge em relação às chuvas dessa região. Se a gente for olhar o modelo SMWF, e claro, a gente dá um pouco mais de preferência a ele, porque ele tem uma resolução espacial menor, ele tende a ser um modelo bem assertivo dentro das suas limitações à previsão a longo prazo, mas a gente vê que aí é um cenário já mais otimista, mas de novo, a partir da segunda quinzena. Então, essa má distribuição já mostra que março talvez falhe, né? Até usando o que o Juliette trouxe para nós, não adianta nada, né? De passar mais esses 15 dias com uma condição extremamente seca e acumular toda essa chuva. Claro, é bom, mas não é a melhor distribuição possível, né? Então, eu acredito que, infelizmente, a gente tende a ter aí os próximos dias, finalizar a quinzena em condições mais secas lá para a região de Governador Valadares. Força aí, Juliarte. Vamos lá, sem desanimar. O próximo que temos aqui é José Pereira. Ele é lá de Oricuri, Pernambuco, está sempre aqui com a gente também. Hoje ele comenta aqui, né? Hoje está até mais nublado ali na região dele, só que nada de chuva há 2 meses, né? 60 dias aí sem chuva. Ele pergunta se vai chover, porque tá essa estiagem muito forte. Tem lavouras se perdendo, gado. Outro dia ele comentou que o pessoal está acelerando a venda de gado lá, com medo dos animais acabarem morrendo na própria propriedade, né? Aí ele conta aqui Aham. mais um pouquinho. Na fazenda deu uma chuva lá em 20 de janeiro de 120 milímetros e não aconteceu mais, né? Ele pergunta a chuva ali também para março, né? Até finalzinho de março. Ah, ele conta também que o município está em estado de emergência, essa situação do gado tendo que vender até mais barato do que o normal. E foi o pior período ali para o sertão. E, enfim, ele pergunta essas previsões para os próximos dias Sim, em Ouricuri, Pernambuco. Picuí. É uma situação extremamente complicada, né, e desafiadora. Até porque a gente já passou da quadra chuvosa ali na região. Então, eu até trouxe aqui o satélite que mostra exatamente o que ele falou, né? Tem bastante nuvem. Se a gente for olhar, não sei se dá para ver bem aqui no meu mouse, né? Mas o Oricuri tá aqui. A gente tem bastante nuvem ali pela região, né? Cobrindo toda essa faixa aqui. Mas, de fato, será que vem chuva? É isso que realmente nos importa, né? Então, vamos olhar a previsão. Então a gente vê que tem base de nuvem mais intensa, mas as chuvas vão vir mais para frente. A gente não tem previsões de chuva agora para essa sexta-feira, para sábado, né, em nenhum dos modelos que a gente avalia. Se tem um volume pouco significativo, quando a gente vê 0,4, 0,3, eu nem menciono porque não é uma chuva significativa. A gente começa a ver uma mudança nesse padrão a partir da segunda-feira, principalmente o modelo SMWF aponta para mais chuvas aqui durante a segunda, a terça-feira, mas de novo, isso não persiste, né? E volta a predominar o período mais seco. O modelo americano até começa a trazer algum tipo de precipitação, mas ainda muito baixa. E, de novo, o SMWF muda esse cenário a partir do dia 16, né, no domingo, dia 16, e aí a gente começa a ver um volume um pouco mais intenso, que persiste no domingo, segunda, terça-feira, depois volta a secar. Então, chuvas abundantes e constantes não é um cenário ainda que está sendo previsto. A gente pode ter algum volume, como comentei, né, aqui durante, deixa eu até voltar, durante o dia 10, 11, 12 no máximo, e aí depois um período mais longo, mais uma semaninha aí mais ou menos sem chuvas, e aí a retomada mais para o final do mês. Mas ainda assim, não deixa de ser um cenário desafiador, porque, de novo, chuvas mal distribuídas e pouco volume em relação ao que realmente eles precisam ali para a região se restabelecer, né? A gente sabe que não é só uma chuvinha que muda todo o cenário de seca e de déficit hídrico. Isso precisa acontecer por um período mais prolongado de tempo. Então, infelizmente, a previsão também não é das mais otimistas ali para a região de Oricuri. Vamos aí, José Pereira, mais força aí para você também. Outro cenário que deve ser complicado é essa região da Bahia. Estamos aqui com o Jackson Pereira. Ele pergunta a previsão de chuva para Guanambi, Bahia, ao longo dos próximos dias.
para Guanambi. Guanambi acho que está numa condição até mais intensa de seca, porque você vê que aqui, onde tem onde está meu mouse, ele indica base de nuvem de chuva que pode, nuvem que pode causar chuva, né? Você vê que praticamente não tem. Essa previsão vai retomar ali a partir do finalzinho do dia 17. Vamos olhar aqui e comparar os modelos. Então, de fato, os próximos dias, né, a gente pode dizer, ousar dizer até a próxima semana, até quinta, sexta-feira que vem, tempo seco, estável, calorão não vai dar uma trégua. A gente vê aí previsão de máxima de 36, 37 graus. Então, como eu falei, o ar fresco não chega naquela região e o tempo seco predomina, até porque tem as condições ideais para ficar dessa forma. Pode gerar algum distúrbio aí, gerar mais precipitações a partir da quinta-feira, dia 13, mas a gente vê que tanto o modelo americano quanto o modelo europeu não trazem volumes significativos. Pode ter mais chuva, pode nublar, né? A gente sai dessa condição de céu aberto, mas com poucos volumes e logo se estabelece de novo mais 2 dias aí de bastante sol, bastante calor. E aí o modelo europeu começa a trazer mais chuva para a partir do dia 17. A gente consegue ver que o modelo europeu é mais otimista, né? Em relação à região ali, você pega norte de Minas, Bahia, Nordeste, ele já traz mais chuvas. Ele deve estar captando algum movimento que, né, algum sistema que pode trazer mais chuvas para essa região, que, por exemplo, o modelo do NOAA não está captando ou não está considerando. Tá? Então, a gente vê esse mesmo padrão de retomada de chuvas mais intensas a partir do dia 17 para o modelo europeu. Isso segue. Muito que bem. Próxima participação que temos aqui é do Cássio Ribeiro de Paula. Ele dá bom dia para todo mundo, né? Bom dia, Cássio. Bárbara, ele pede detalhes aqui para a previsão do sudeste de Goiás. Ele comenta Orizona, Pires do Rio para os próximos dias, né? Ele está falando que ali as chuvas também estão escassas ao longo do último mês, né? Ao longo dos últimos 30 dias. E Goiás realmente destoou um pouco nesses últimos dias em relação ao centro-oeste, né? Principalmente ao Mato Grosso. Então vamos ver. Vamos comparar aqui os modelos. Bom, como também corroborando com o que a gente viu lá no modelo do INMET, segue, né, um período aí, pelo menos uma próxima semana, quase uma semana de estabilidade, né? Então, temperaturas vão continuar elevadas, batendo aqui os 33, 34 graus, 35, podendo chegar aqui, segundo o modelo europeu, na terça, dia 11, 36. E aí, pode haver uma mudança a partir do dia 13. Então, de novo, né, aquela previsão dessa mudança na quinzena, né, próxima aí do dia 15, trazendo um pouco mais de chuva. E aí a gente vê tanto o modelo do NOAA, né, o GFS, quanto o modelo europeu, o SMWF, trazendo chuvas. O GFS antecipa um pouco essa chuva para quarta-feira, para a noite da quarta-feira, dia 12, madrugada principalmente, enquanto o SMWF traz essa chuva a partir da tarde da quarta-feira, dia 13, mas mostra que ela persiste e aí a gente tem os dois modelos, né? Claro que altera volume e quando essa chuva ocorre, como se distribui, mas a gente vê uma congruência entre os modelos que essa chuva pode vir a acontecer e até, curiosamente, reduzindo um pouco a temperatura, né? A gente já começa a ver que a máxima aqui, o GFS nem reduz tanto, ele traz 30, mas se sair de 34, 36 para 30 já é uma redução. O modelo SMWF aposta numa máxima de 26 durante esses dias com chuva, né? 24, 25. Então, pode ser que tenha essa chuva e conforme a gente avança até o fim da previsão, essa previsão de chuva persiste, tá? Ainda que com volumes um pouco menos intensos, mas persistindo sim. Então, a expectativa ali para Goiás é que a gente tenha uma segunda quinzena de março com volumes bons de chuva. Próxima participação que temos aqui é do Ricardo Bueno, perguntando para Jaboticabal, em São Paulo. Só peço desculpa se tiver um som externo, que eu tô com um vizinho em obra e às vezes vem um barulhão. Vamos lá, na Jabuticabal. Bom, Jabuticabal segue o padrão do que a gente espera aqui para grande parte do sudeste do país, né? Então, a próxima semana aí, principalmente até quarta-feira que vem, condição de estabilidade, tempo quente ainda, né? E pouco úmido, então sem previsão de chuva. Esse cenário começa a mudar na quinta-feira, onde pode surgir uma chuva ou outra aqui no dia 13, no dia 14, né? Segundo o CMWF, mas ainda volumes mais tímidos de chuva. A gente vê que a chuva engrena com volume um pouco mais elevado a partir aqui do dia 16, 15, 16,
onde os acumulados, né, a gente vê que os montinhos em azul, que representam os acumulados de chuva, se intensificam, tá? Duram aqui até o dia 17 e pode continuar com uma chuva ainda que menos intensa até o fim da nossa previsão. Então, o mesmo padrão. A próxima semana ainda seca, ainda de estabilidade, a gente pode ter um distúrbio aí que comece a causar mais chuvas a partir do dia 13, mas principalmente na segunda quinzena de março. Muito que bem. Agora, só para a gente finalizar essa rodada, aqui para a redação do Notícias Agrícolas, lá em Não Me Toque, a gente vai ter uma participação, né? O pessoal vai fazer a cobertura lá da Expo Direto Cotrijal, ao longo do dia 10 ao dia 14. Para Não Me Toque, Rio Grande do Sul, próxima semana, como que deve ser a feira? O clima para a feira. Exato. Bom que a feira vai ser, pelo menos o clima vai estar um pouco mais ameno, né? Não vai ser aquele calorão. Então, o que a gente tem é exatamente aquela previsão, né? Que a frente começa a atuar a partir do dia 9. Então, a partir do dia 9 a gente já vê aí possibilidade de chuva, ainda que em volume um pouco mais baixo, mas a previsão traz mais chuvas aqui no dia 11, né? O volume mais intenso no dia 11, mas você vê que isso não persiste, que é exatamente a característica que a gente viu ali nos mapas de previsão numérica do INMET. Essa frente passa, traz um certo volume, mas depois começa a predominar o tempo seco. Novamente, a temperatura volta a aumentar. Aqui a gente tem o modelo do GFS já trazendo 33 graus, 29, aqui o modelo do SMWF um pouco menos intenso, mas a gente já vê uma mudança nesse cenário. O modelo de GFS persiste trazendo chuvas a partir do dia 17, um volume mais considerável. Isso volta a aparecer de dia 19 para o dia 20, depois no dia 21. Mas você vê que bem contraditório com o do SMWF. O SMWF persiste esse período seco, ele não vê essa chuva retomando ao longo aí até o fim da nossa previsão. A chuva se concentra principalmente na passagem dessa frente fria. Então, principalmente para esses dias da feira, né, a gente pode ter volumes de chuva, pancadas de chuva, né? A intensidade desse volume varia muito com a condição microclimática da condição atual da atmosfera durante a frente fria, mas a gente pode ter chuvas e as temperaturas vão estar mais amenas. A redação com certeza vai sofrer bem menos do que eu sofri semana passada lá. Muito bem. Bárbara, muito obrigado pelas suas informações. Nesse último espaço também, como os nossos colegas, né, e profissionais de meteorologia como você estão nos ajudando semanalmente aqui no Notícias Agrícolas, nessa despedida eu deixo também um espaço para você divulgar um pouco do seu trabalho para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, né, te contatar, as suas informações, enfim, fica à vontade aqui para divulgar um pouquinho o seu trabalho. Legal, Erickson. Obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês e fazendo esse serviço, né? Que não é só de uma pessoa, são de várias pessoas. A equipe que vocês têm aqui de meteorologistas, agrônomos, é fantástica. Então, fico muito honrada em fazer parte. O meu trabalho é mais voltado para a agrometeorologia, né? Aqui a gente foca muito na previsão do tempo, porque de fato é o que o pessoal precisa. Mas hoje nós temos um software de monitoramento agroclimático, onde a gente faz além do monitoramento das condições de clima, né, chuva, temperatura e outras variáveis climáticas importantes para a agricultura, a gente correlaciona isso com a prática no campo. Então, como que está em condições de balanço hídrico, né? Acho que é um termo bem conhecido. Então, como que isso reflete em disponibilidade de água para o solo e mais do que isso, né? Como essa água fica disponível para as culturas. Então, nós calculamos balanço hídrico, relacionamos isso com operações de campo, nos arriscamos também a trabalhar com modelos de previsão de safra, então modelos que nos ajudam a entender qual que é o impacto desse clima na produção final, né? Então a gente tem modelos preditivos, modelos determinísticos, trabalhando sempre com a condição da cultura, a questão fisiológica. Então é uma ferramenta bem completa que a gente vai desde o básico, desde o clima, até como esse clima está influenciando a cultura ao longo do seu desenvolvimento, qual que é o yield gap, né? Que também é um termo muito comum que tem sido usado nos últimos anos. Então, quanto está se perdendo na lavoura em relação a manejo, em relação a déficit hídrico, nós conseguimos fazer toda essa contabilização, janela ideal de plantio. Então, é realmente transformar a informação climática em informação agroclimática, porque é isso que importa para nós. A gente faz isso através da plataforma Agrimax, que é uma ferramenta que nós temos, mas também somos empresa de consultoria. Então, vocês podem me achar pelas redes do LinkedIn, principalmente, a nossa principal rede, a Agrimet, AGRYMET, é mudo. E estamos por lá sempre trazendo atualizações de clima. Mensalmente fazemos o boletim climático que lançamos ontem, o do mês de março.
que é um boletim gratuito, né? Qualquer um que entra lá pode acessar, baixar. Tem as análises que a gente discute muito aqui, né? Laninha, qual que é a projeção de chuva, temperatura a longo prazo. Isso é um trabalho que a gente faz olhando os principais institutos de pesquisa e como são informações gratuitas, a gente disponibiliza esse boletim de forma gratuita também. E é isso, fico à disposição. Muito bem, obrigado, viu, Bárbara? Até semana que Obrigada a vem. vocês. Até. Fica esse convite então para vocês conhecerem esse trabalho da Bárbara, lá pela Agrimax ou pela Agrimet. Essas informações aqui, o Notícias Agrícolas trabalha em forma de parcerias, né? Então é sempre muito importante a gente deixar esse espaço também para os profissionais que participam aqui com a gente. Vamos aqui para os alertas do dia, pessoal. Temos alertas aqui pegando o norte do país, né? Ali pelo INMET. Pega o norte, pega a parte do nordeste. Esse alerta é para chuvas intensas, tá? E essas chuvas vão pegar as seguintes regiões: Nordeste paraense, Marajó, Leste maranhense, Norte maranhense, Baixo Amazonas, Norte matogrossense, Sudoeste paraense, Oeste maranhense, Centro amazonense, Norte do Amapá, Metropolitana de Belém, Sul amazonense, Norte amazonense, Norte piauiense, Sudeste paraense, Norte de Roraima, Sul do Amapá, Sudoeste amazonense, Centro maranhense. Né? Aí as indicações para esse tipo de chuva intensa é sempre as mesmas, né? Tem risco de vento, tem risco de queda de energia elétrica. Vai buscar informação junto com a Defesa Civil ou com os bombeiros aí da cidade. Vamos se proteger aí dessas chuvas intensas, tá? Próximo alerta que temos é lá para o sul do país, desde o Paraná até o Rio Grande do Sul, para a onda de calor. Né? Temperatura 5 graus acima da média por período de 3 a 5 dias. É um alerta laranja que começou ali no dia 5, né? 5 de março. Pegando ali as áreas serrana, oeste catarinense, norte central paranaense, sul catarinense, norte pioneiro paranaense, noroeste rio-grandense, sudeste paranaense, nordeste rio-grandense, centro-sul paranaense, norte catarinense, centro-oriental paranaense, sudoeste paranaense. Logo ali do ladinho temos um alerta vermelho. O alerta está durante a semana inteira, então é o mesmo alerta a semana toda, né? Pegando ali parte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e quase todo o Rio Grande do Sul, né? Áreas afetadas: Oeste Catarinense, Sudoeste Rio-Grandense, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Noroeste Rio-Grandense, Centro-Ocidental Rio-Grandense, Centro-Ocidental Paranaense, aliás, Araçatuba, Metropolitana de Porto Alegre, Noroeste Paranaense, Marília, Norte Central Paranaense, Sudoeste de Mato Grosso do Sul, Sudeste Rio-Grandense, Sudoeste Paranaense, Oeste Paranaense, Leste de Mato Grosso do Sul, Nordeste Rio-Grandense, Centro-Oriental Rio-Grandense, Bauru, Centro-Sul Paranaense, Assis. Essas regiões de onda de calor, vamos se cuidar, pessoal. Eu mesmo ontem andei no sol aqui, tive um mal-estar. Vamos ter cuidado aí quando a gente for pegar, né, um sol mais intenso, um calor mais intenso. Vamos se hidratar, vamos escolher alimentos mais leves, né, nesse calorão, para realmente cuidar da nossa saúde e não acabar não tendo aí uma queda de pressão, um mal-estar, uma tontura, enfim. É ruim mesmo, tá? Vamos ali para os alertas do CEMADEM. CEMADEM tem alerta para a região norte, pegando Pará e Amapá. Considera moderada possibilidades de eventos nas regiões de Macapá e, além disso também, né, ali no Amapá, outras regiões breves, Belém, Castanhal e Marabá, no estado do Pará. Com destaque para a bacia do rio Parauapebas. Eu sempre enrosco no nome desse rio, onde não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundação gradual, podendo impactar áreas urbanas e comunidades ribeirinhas.
Nessas regiões, a previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com acumulados pontualmente altos, associados ao elevado índice de umidade no solo provocados pelos acumulados de precipitação nos últimos dias. Alerta também para Maranhão, Piauí e Ceará, né? Toda a região litorânea desses 3 estados, devido à previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, com acumulados pontualmente altos associados ao alto índice de umidade no solo, provocados pela precipitação dos últimos dias. Não se descarta a possibilidade de ocorrência de inundação pontual, né, em córregos, em áreas urbanas, canais de drenagem e alagamentos temporários. Mais uma vez lembrando, né, vamos buscar mais informação na Defesa Civil, com os bombeiros, com a prefeitura das suas cidades, né, informações ali regionais, estaduais, tem o IMET, tem o CEMADEM, vamos se proteger dessa chuvarada aí que tende a acontecer no norte e nordeste do país. Lembrando mais uma vez, pessoal, a gente começa aqui a nossa manhã desde as 8 horas da manhã e vai até o final do dia aqui no TV Notícias Agrícolas, que passa tanto no canal oficial do YouTube quanto na home do site noticiasagricolas.com.br. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que uma informação nova vai ao ar. Eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui, até uma próxima. Um abraço.